peguei aleatoriamente lá um exercício de conta lá do simulado, tá? Que eu tenho três bloquinhos aqui e uma força atuando sobre os três bloquinhos aqui. Uma força, inclusive, de 90 newtons atuando no conjunto inteiro, né? E eu tenho as massas individuais aqui e eu quero saber qual que é a aceleração do sistema todo. Eu poderia até perguntar qual que é a força que o último aqui recebe, até mesmo para ver como é que faz esse tipo de cálculo, né? Então, bem, primeiro uma força de 90 newtons atuando, né? Esqueci de configurar aqui, foi bom. Uma força de 90 newtons atuando no conjunto inteiro, né? No carinha de 5 quilogramas, no carinha de 15 quilogramas aqui e no último aqui de 10. Então eu tenho uma massazinha aí total, jogando na fórmula de força, que é massa vezes aceleração. Deixa eu só registrar minha chamada. Então tá aí. A força resultante 90. A massa toda, só somar todo mundo aí, né? 5 mais 15, 20. Mais 10, 30. Aí eu tenho minha aceleração, que vai ser 90 newtons. Ô, Carlos, quando o bloco é ligado por corda, faz assim também ou tem diferença? Não, faz exatamente assim, tá? Mesma coisa. Em vez de você empurrar, Mas você se pedir poderia estar puxando. atenção, tração, eu não sei como é. Eu acho que é tração, né, que fala. Aí muda Como que calcula? muda um pouquinho de nada aí. Deixa eu mostrar aqui. Então aqui vai dar 3. 3 seria a aceleração de qualquer um deles, né? Aqui eu vou perguntar, em vez de perguntar tensão ou tração, eu vou perguntar assim, qual que é a força que A exerce em B, né? Qual que é a força que B exerce em C? Em vez de perguntar diferente de perguntar tensão. Tensão, né? Ou tração, que é a mesma coisa, né? Só que escrito de forma correta, né? Então, tração. É a mesma coisa. Tá? Aqui é um pouco diferente o jeito de perguntar. O jeito de resolver, exatamente a mesma coisa. Por quê? Se eu perguntasse qual que é a força que B exerce em C, é a mesma coisa que você puxar o sistema todo e falar assim, qual que é a tensão entre B e C? É a mesma coisa. Perguntar a força que A na prática, tá? Eu sei que conceitualmente é diferente. Né? Uma coisa é uma força de contato, um empurrando o outro, outra coisa é uma corda puxando. Mas o jeito de calcular é exatamente o mesmo. Perguntar qual que é a força que B faz em C, perguntar qual que é a tensão entre B e C, ou tração, é exatamente a mesma coisa. Então, você vai sempre no último, que é o mais fácil, né? Se você quiser saber qual que é a tensão ou força que B faz em C, né? B faz em C, é só você ir lá olhar qual que é a força que sobrou para C. O que B fez em C é o que sobrou para C. E como que eu faço isso? Você pega a massa só dele, você quer saber a força que passou só para ele, vezes a aceleração que é de todo mundo. Então, seria a massa dele, que é 10 vezes 3. Essa seria a força transmitida para C. Ou, se fosse um conjunto que você está, em vez de empurrar, você está puxando o carinha A, está puxando o carinha B. Opa, então vamos puxar botando a corda, né? Tá puxando o carinha do meio e tá puxando o carinha C lá por último. Se fosse isso aqui, ó, você exercendo uma força, em vez de empurrar, você puxar, você poderia perguntar, mas qual que é a tensão no carinha C? Né? Qual que é a tensão que sobrou para ele? Seria exatamente isso aqui, ó, 30. Você vai pegar a massa só dele, vezes a aceleração do sistema. Mas caso se perguntasse qual que é a tensão de B, né? Aí no caso a tensão de B está puxando 2, né? Então você teria que pegar a massa dos dois. Seria a massa de B, mais, só para indicar aqui, a massa de C, vezes a mesma aceleração. Nessa tensão aqui ia dar 15 mais 10, né, 25, vezes 3, que é a aceleração do conjunto aí, 75 newtons. Então, dos 90 newtons que atuaram aqui,
75 você teve que passar para B. E o último precisou de só 30. Então dá até para você saber quanto que ficou para cada um aqui, ó. Melhorou aí? Era essa a dúvida, Bruna? Oi, Carlos, era isso Era mesmo. isso mesmo, né? Bacana, então. Então tá aí. As outras questões são mais teóricas, tá? Não apareceu aqui pra mim nenhum de plano inclinado. Deixa eu puxar outro simulado aqui. Eu acho que eu deixei plano inclinado mais teoria. Eu acho que o plano inclinado, ele tá nas abertas. As abertas, né? Então foi. Então a dissertativa, eu procurei colocar mais teoria. Aí, ó, sisteminha de bloco seria a mesma coisa. Na hora de calcular a tensão, você usa só a massa de B. Roldanas. A terceira deve ser plano inclinado. Aí eu perguntei as três componentes, né? Como que você faria para calcular as três componentes aqui? Então tá aí. Resolvendo rapidinho aqui. Que a gente fica o resto do dia só com a revisão da prova, né? Bem, tá aí todas as informações que eu preciso de plano de ângulos, né? E eu quero saber o seguinte: despreze o atrito com um plano inclinado. Ótimo. Mas se não falasse para desprezar, é só lembrar que o atrito, tá? Ele é sempre num plano inclinado, ele sempre vai ser em módulo igual ao P de x, tá certo? Mesmo que não desprezasse. Então, se você calculou o P de x, automaticamente você calculou o atrito, tá certo? Da mesma forma que se você calculou o PY, você calculou quem? Ô, Vamos lá Carlos, então. Oi. Bela tá pedindo pra você aceitar Oh, ela, por perdão, favor? perdão. Obrigadão. Então tá aqui a força peso, que tá caindo, eu acabei de aceitar ela aqui. A força peso, não tem jeito, né? O que mais? Normal, que não tem jeito também, a superfície que manda. Tá aqui a normal. E teria uma terceira força se ele não tivesse pedido para desprezar o atrito. Só existem essas duas forças aqui, ó. Se eu perguntar, Carlos, tem um plano inclinado, se cair teoria, né? Aqui eu coloquei para vocês para ajudar a memorizar, né? Eu sou obrigado a cobrar isso aí, mas um Enem, eu acho que pelo que a gente vem percebendo, ele cobraria mais teoria. Não vai pedir para você fazer as contas todas, não. Só tem uma força que eu consigo explicar, que é peso. Tem uma que eu consigo explicar, que é a normal, que é sempre perpendicular ali à superfície. E se ele tivesse considerando a força de atrito, teria uma forçazinha aqui, ó, contrária. Essas são as únicas forças que atuam. Eu sei que no exercício específico aqui pediu para desprezar a força de atrito. Mas teoricamente, se a gente fosse discutir um pouquinho de teoria, né, só existem essas três forças. Aí ele pediu para eliminar uma delas, aí caiu nessas duas aqui. Só existem essas duas forças aqui. Aí nós somos obrigados a o quê? A quebrar a força-peso em duas. Em uma que fique na direção da normal, senão não tem nem como calcular, que seria P de Y. E a outra que eu quebraria ela aqui na direção do plano, né? Na direção da descida aqui, ó. Que é quem eu chamo de X. E o Y, porque quem está aqui eu sempre chamo de Y. Então esse aqui vai ser o P de X. A outra coisa aí que eu tenho que lembrar, tá feio, né? Mas dá para entender, né? É esse carinha aqui, ó.
esse ângulo aqui da horizontal, ele sempre está grudado no y. Então, esse ângulo de 30 é o mesmo desse aqui, ó. Tá? Ah, mas se ele der o ângulo lá de cima? Uai, se ele der a tabela toda, você sabe que a soma toda vai dar 180. Você olha qual que está daqui, se você quer memorizar só o de baixo, sempre grudado a vida toda com y. Né? Porque se ele der o lá de cima é grudado no x. Né? Mas se ele der o de baixo, é grudado no y aqui. Ó. Então, para calcular o P de y, é o que está grudado, ele é uma parte do peso, vezes como ele está grudado, está adjacente, ele é cosseno de 30. Né? E o y é o que sobrou, então. Ele é o peso vezes seno de 30. E você tem que lembrar que, além do atrito ser igual a P de x, como eu disse aqui, ó, normal e P de y, estão na mesma direção e sentido contrário. Então, a vida toda, a normal vai ser igual a PY. É isso que eu tenho que memorizar aqui. Normal é sempre igual a PY e atrito é sempre igual a PX. Vamos poder calcular aqui, ó. Né? A força peso, ele é 50 newtons. Força peso, mg. Né? O G é sempre 10, mesmo que não fale aí, sempre fala, né? Então vai ser 50, que é a massa, vezes 10, são 500 newtons. São 500 newtons que foram quebrados, né, em duas componentes. Uma na y, que é cosseno de 30. Cosseno de 30 é 0,86. 0,86. 87, né? E o outro que é 500 vezes seno de 30, que é meio. Então vai dar 250 newtons aqui, que é o P de x. O P de y, só fazer a continha aqui, né? Que é 500 vezes 0,87. 435 newtons. Força peso, calculei aqui, ó, 500. Força normal, tem que saber que é igual ao P de y. Então, 435. Na verdade, você só calcula esses dois aqui, ó. O resto é interpretação, é lembrar que um é igual a atrito, o outro é igual a normal. Beleza? Melhorou aí, Bruno, ou a correria atrapalhou? Melhorou, Carlos. Obrigada. Aí quando você tiver surgir qualquer dúvida aí, pode mandar, só. É, na hora eu fiquei com dúvida que eu tava meio lembrando de uma coisa que você falou, que acho que mudava, tipo, qual que era o valor que você ia usar, se era, acho que seno ou cosseno, dependendo do ângulo, uma coisa assim, eu não sei. Eu tava lembrando disso e aí eu fiquei, meu Deus, será que tem que fazer isso mesmo ou será que é só fazer, né, normal? Sim, entendi. Então é sempre o que poderia complicar aqui é esquecer qual que é o ângulo que eu tenho, qual que é seno e qual que é cosseno, qual que eu uso seno, qual que eu uso cosseno, né? Aí isso aí que a gente tem que tentar memorizar aqui para não ter erro. Se perguntar quais são as forças que atuam e não desprezar o atrito, são três, né? Duas que tem a Ô, ver com a Carlos, superfície e um com o planeta. Oi. eu tenho uma dúvida, tipo assim, o ângulo foi 60 e foi lá em cima do de 90. Aqui. Aí, tipo assim, quando eu fazia o seno e o cosseno, eu fazia o seno e o cosseno de 60, né? Isso. Ah, tá, então acertei. Aí você se deu lá de cima, né? Se você quisesse falar, não, se lá em cima é 60, aqui é 30, eu vou colocar 30 aqui e vou fazer do jeito que Carlos acabou de É fazer porque eu aqui. fiquei com dúvida se eu pegava o de 60 ou de 30. Eu falei assim, seno, tipo assim, cosseno, o que tá do lado, né? Aí tava, será que é o Isso, de 30? Mas aí eu peguei o de 60 mesmo. isso. Agora, se ele deu lá de cima, aí troca aqui, ó. Aí quem, na hora de calcular o PY, ele que ia ser É isso aí, seno. Carlos, que na hora eu tava lembrando disso, de trocar o ângulo, não Ah, sei. E aí tá. eu fiquei, meu Deus, será que eu tenho que fazer isso? Opa. Aí se for o de 60, se aqui eu usei para y cosseno, porque estava aqui embaixo, aqui eu vou usar seno de 60, né? Mas eu tenho que achar o mesmo resultado, porque seno de 60 é a mesma coisa que cosseno de 30, né?
E se eu fosse calcular o x, seria aqui, se aqui eu usei seno, aqui eu usar cosseno, de 60. Aí troca por quê? Então era isso aí, ó, Bruno. Troca porque o ângulo trocou também. Aí aquele que eu usava cosseno passa a usar seno, e o que eu usava seno passa a usar cosseno. Ou, geralmente eles dão a tabela toda, se você está acostumado a fazer do jeito que eu fiz aqui embaixo, você passa, se é 60 lá em cima, é 30 aqui embaixo. Aí você faz como eu fiz aqui, ó. Beleza? Tranquilos? Tranquilo. Aí eu peguei um exercíciozinho aqui da revisão de hoje, gigante aqui, de dissertativo. É questão dissertativa, só que é o seguinte. As questões de marcar também não foge disso aí não, só sabe cobrar isso mesmo. Tá? Só sabem cobrar isso mesmo. Aí eu coloquei um circuito grandão aqui. Ah, é estilo de prova? Não, não é não. Isso aqui é mais para exercício de fixação. É pra gente saber resolver um exercício desse aqui, você vai resolver qualquer um da prova, né? Em termos de circuito, tá? Qualquer um da prova, né? Que tiver que fazer uma continha aí. Então eu coloquei que observe o circuito e a tabela a seguir. Isso. Todos os resistores de circuito elétricos são ômicos, né? As resistências são todas constantes, lógico, né? Ou seja, observe a primeira lei, né? Atendem, né? Obedecem, né? A primeira lei e foram submetidos ou ligados a uma bateria de voltagem igual a 30. Então foi ligado a uma bateria aqui embaixo de 30 volts. É minha fonte de energia aqui, ó. Beleza, aí eu quero, letra A, resistência de tudo isso aí. E eu quero as leituras. Leituras do voltímetro, leitura do amperímetro e leitura do amperímetro 1 e leitura do amperímetro 2. Aí vocês fizeram uma perguntazinha rapidinha lá. É, é, quem me perguntou isso aqui, perdão? Augusto. Claro, Augusto. Você vai ser meu anfitrião ainda, vai me ajudar, amigão. Vai ser gravado assim, tá? Nós vamos esquecer não. Fazer qual foi a última mesmo. Então tá aí. E obviamente que, pelo amor de Deus, se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunta. Aproveita que a gente tá online ainda, a gente já tá conectado o tempo todo para resolver alguma coisa e mandar para vocês, né? É rapidinho. Bem, então tá aí. Aí vocês me perguntaram no início, mas esse último capítulo aí, explicou ele direitinho? Né? Normal, né? Ter essa dúvida assim, aí, ficar meio inseguro em relação a isso. Bem, não tem como eu falar de circuito sem falar de voltímetro e amperímetro e para que eles servem, né? Então isso eu já puxei lá do início, antes de chegar no último capítulo, já vem cobrando voltímetro e amperímetro, que são os dispositivos de medida, né? Tá lá o nome do capítulo, até isso, né? Então, vamos lá. O que é um amperímetro ideal? Um perímetro ideal é um amperímetro que não nos atrapalha a medir absolutamente nada. Ele não tem resistência nenhuma. E o voltímetro ideal é o contrário, é ter uma resistência tão grande, né, que a gente fala que tende ao infinito, que é justamente para não deixar a corrente passar por ele e atrapalhar o circuito. Enquanto o amperímetro quer que a corrente passe 100% por ele, para ele medir a corrente, o voltímetro não quer que passe nada, né? Então vamos lá, senão não dá tempo, né? Letra A. Calcular a resistência equivalente de todo mundo aí, né? E calcular equivalente aí eu vou. Você começa de onde você achar melhor, tá, galera? Não tem nenhuma regra, começa sempre por aqui, não. Esses dois aqui são iguais, então eu vou resumir os dois em um só. E quando eles são iguais, assim, basta pegar um e dividir por dois. Então, dois iguais, você pega um e divide por dois. Então, já resumi isso aqui em um resistor de 3 ohms, ó. Tá? Beleza, 3, aqui tem 3, aqui é a mesma coisa. Vou resumir esses dois que são iguais em um de 3. Beleza? Então, o que já aconteceu aqui no meio? Eu já tenho um de 3, 3 e 3. Tudo em série. Então, já dá para somar. Começa a somar aqui, ó. Resistência em série. Só para indicar 3, mais 3, mais 3. Tudo bem? Continha que eu fiz. Eu juntei esses dois aqui em um só. Juntei essas duas em um só.
como são iguais, dividir por 2. Ah, 3 aqui, tudo igual, cara. Pega uma e divide por 3. Aí eu peguei 3 mais 3 mais 3, 9. Lá em cima eu tenho 3, 3 e 3. Aí os amperímetros e voltímetros, preocupa com eles não. Eles não podem interferir na medida. Pode olhar só para o resistor. 3, 3 e 3. Ótimo. Então lá em cima também tem 9. Né? 3 mais 3 mais 3. Tudo em série. Então, 9. Eu não coloquei nenhuma conta difícil, não. Eu queria justamente que vocês tivessem a... aqui ficou quebrado, né? Fui falar e paguei minha língua. Coloquei o número quebrado aqui. Aí aqui tem 2 em série. Tem 2 em série aqui, ó. Tá? 2 em série. Beleza, então resolve as duas aqui, junta, põe uma só no lugar delas. De quanto? Soma as duas aí, vai dar 5,5 ohms. Então, é a próxima em série. 5,5 ohms. Beleza? Que eu somei as duas. Olha o que ficou. Ficou lá em cima uma de 9. Aqui no meio ficou uma de 9. E aqui embaixo ficou uma de 5, alguma coisa. Aí aqui está a bateria, tal, tudo beleza. Estou preocupado com os voltímetros, não. É a última coisa que eu olho, tá? Então aqui ficou 9, aqui ficou 9, as duas estão em paralelo. E aqui ficou 5,5 ohms. E aqui meus 30 volts. Então vamos lá. Cá tem duas iguais aqui, ó, em paralelo. Então vamos pegar uma e dividir por 2, já que são duas iguais. Vai dar 4,5. Ah, por isso que eu coloquei 2,5. Vai dar 4,5. Tudo bem, galera? Qualquer coisa me interrompe aí. Então, juntei essas duas. No lugar das duas, eu vou colocar uma, apenas uma, no valor de 4,5 ohms. O que sobrou? 4,5. Agora, os 4,5, eles estão em série com os 5,5 daqui de baixo. Ó. Aí que beleza. 4,5 ohms, 5,5 ohms e aqui uma bateria de 30 volts. Então agora resumindo mesmo, minha resistência total, né, ou equivalente, vai ser 4,5 mais 5,5, ou seja, 10 ohms. Beleza? Tá aí tudo tranquilo? Letra A. Foi só conta, né? Na verdade. Teve. Isso aqui é só para saber se você sabe quando somar e quando dividir por 2. Se eu quisesse essas duas aqui, eu poderia fazer qualquer se fosse diferente, eu fazia 1 sobre 9 mais 1 sobre 9, tirava o mínimo e resolvia. Tranquilos? Então, fechou aqui a primeira, 10 ohms. Qual que é a leitura de não sei quem? Antes de fazer qualquer leitura do voltímetro ou dos amperímetros, eu tenho que saber qual que é a corrente do circuito, tá? Então, antes de qualquer coisa, de qualquer outro cálculo, eu tenho que saber qual que é a corrente. Então, eu vou jogar VRI, porque agora meu circuito está tranquilo, está simples, ó. VRI, ó. A voltagem é 30 e a resistência equivalente eu acabei de calcular, que é 10 vezes a corrente. Então eu tenho uma corrente circulando aí. É lógico que ela divide num lugar, divide no outro, faz uma maracutaia toda aí, mas a corrente total é de 3 amperes. Beleza? Tranquilo? Você tá aí? É conteúdo de prova, tá? Pode parar aí. Não coloquei questão grande assim não, tá? Só no treino que eu coloquei questão grande assim, para te ensinar tudo, tá? Eu não faço esse tanto de pergunta lá não. Geralmente a pergunta é só qual que é a corrente, qual que é a leitura. Por exemplo, qual que é a resistência, qual que é a leitura de um dos equipamentos. Beleza? Então tá aí. Agora eu posso fazer a leitura, que eu sei qual que é o valor da corrente. Leitura do voltímetro, só tem um lá em cima, né? Ô, gente, acabei de calcular aqui, achei 3. Olha, vamos pegar esse circuito intermediário aqui, ó. Vocês concordam comigo? Que eu juntei os 3 lá de cima, deu 1 de 9. Tá aqui. Juntei esse tanto aqui no meio, ó,
Deu 9 também. Então a corrente elétrica, quando ela sai daqui, ó, da bateria, que é 3, ela passa 100% nesse de 5,5, vem para cá, faz a curvinha bonitinha e tal. Chega aqui, ela fala assim, opa, eu tenho 9 ohms aqui e 9 ohms aqui em cima. Então ela vai dividir, ó. Ela vai passar 1,5 amperes aqui e para cá vai passar 1,5 amperes. Beleza? Tranquilos? Então dividiu lá. Para calcular quanto que o voltímetro está medindo, eu jogo VRI de novo. Qual que é a voltagem? Não sei, é justamente o que eu estou querendo descobrir. O que ele está medindo? Só o de 3. E quanto que passa lá? 1,5. 1,5. Então vai dar uma voltagem de 4,5 volts. Vocês concordam comigo? Gente, vocês estão muito em silêncio, hein? Ô, Carlos, nesse primeiro aí de 3, 2,5, ainda vai passar o 100%? Nesse de 3 e 2,5 aqui que eu juntei, vai É. passar a corrente total. Acabou de sair da bateria, ó, 3 amperes. Acabou de sair, ó. Até vai passar por ele, quando chegar aqui, que ela vai dividir. Como eu já sei que lá em cima tem 9 aqui também, então ela vai mandar para cá a metade, que vai passar em cada um, até juntar aqui de novo do outro lado, para voltar, passar inclusive no amperímetro. Eu já até sei quanto que o amperímetro vai medir, para voltar para a bateria. Então lá para cima vai 1,5, aqui para o meio, esse tanto aqui vai 1,5 também. Depois junta tudo de novo aqui, passa no amperímetro e vai embora. Beleza? Qualquer dúvida, é só perguntar na aula presencial então. Beleza? Então, fechou aqui, ó. 4,5. Depois eu volto na dúvida. Então, o voltímetro está medindo 4,5 volts. Aí o amperímetro 1. Acabei que eu já descobri o amperímetro 1, né? Foi o que eu mandei lá para cima. 1,5 amperes. Aí o amperímetro 2 é a corrente total. Ah, então, se é a corrente total, então é 3 amperes. Beleza? Questão de um minutinho aí. Dava tempo de resolver tudo, hein? Então fica para aula presencial, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida ainda nessa questãozinha aí, ok?